E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou falar aqui rapidinho nesse vídeo sobre o MMC. MMC é uma sigla, ó, significa mínimo múltiplo comum. E aí eu peguei aqui como exemplo dois números, ó, o 3 e o 5. E eu fui colocando os múltiplos de 3: 6, 9, 12, 15, 18, papapá. Eu coloquei também os múltiplos de 5, ó, 5, 10, 15, 20, 25, tá. E aí, o que a gente faz? Repara que eu circulei aqui na tabuada do 3, nos múltiplos de 3 e nos múltiplos de 5, o número 15. Então isso significa que o número 15, é o mínimo múltiplo comum de 3 e 5. Ou seja, é o menor número, o mínimo, o menor número que aparece nas duas tabuadas ao mesmo tempo. Isso quer dizer o mínimo múltiplo comum. O menor número que aparece nas duas tabuadas ao mesmo tempo. Ó. Tabuada do 3 e tabuada do 5, o menor número que aparece nas duas tabuadas é o 15. Olha um outro exemplo aqui. Ó. Peguei o número 4 e o número 13. E aí eu fui colocando os múltiplos de 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, assim por diante. Cheguei até o 52 lá na frente, ó. Que é a mesma coisa, os múltiplos de 13. 13, 26, 39, 52. E aí eu notei, olha, o 52 é o número que aparece, é o primeiro número, o menor número que aparece nas duas tabuadas ao mesmo tempo. É isso que significa, ó. E o próprio nome, ele é intuitivo, né? Ele dá essa ideia pra gente, mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números é aquele menor número que aparece na tabuada de todos os números em questão. Só que veja aqui, ó, esse exemplo do 4 e do 13, o mínimo múltiplo comum que foi o 52, ele deu um trabalhinho, né? Eu escrevi muitos múltiplos aqui, ó. Eu demorei para chegar no 52. E com o passar do tempo, os matemáticos lá no passado, eles viram que esse método aqui, essa forma de encontrar o MMC, era um pouco trabalhosa e às vezes eles poderiam até errar. Então eles desenvolveram um método chamado processo da decomposição em fatores primos. E esse método ele é muito mais fácil para se encontrar o MMC. Olha só, começando pelo primeiro exemplo lá, o 3 e o 5. A gente faz como se estivesse fatorando os números. Ó. O 3 e o 5 são números primos, né? Então o 3 só é divisível por ele mesmo e o 5 só é divisível por ele mesmo. Ó. Então a gente obteve aqui dois fatores, dois números, ó, o 3 e o 5. E para achar o MMC entre esses dois caras, simplesmente a gente multiplica os dois fatores que a gente encontrou aqui, 3 e o 5. A resposta é 15. Outro exemplo aqui do 4 e do 13, ó. A gente vai dividindo pelos fatores primos, o menor número primo é o 2, como o 4 é par, dá para dividir por 2, ó, dividimos, deu 2 e deu 13, o 13 se mantém, né, porque ele não é divisível por 2. Depois dividimos de novo, 2 por 2 deu 1, 13 por 13 deu 1. A gente termina a conta, ó, quando a gente chega no 1 aqui, ó, tá vendo? E aí, repara que aqui deu 3 fatores, né, ó, enquanto aqui nesse exemplo tinha dado 2, aqui deu 3. Mas o processo, a forma de resolução é a mesma, a gente multiplica cada um deles, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 52. Ó, 52. E o 15 aqui. Então repara que esse processo aqui, ó, ele é muito mais ágil e muito mais eficaz que esse aqui. E note que a gente só pegou dois números, né, ó. Quanto mais números, ia ficar muito mais difícil de fazer nesse processo, porque a gente ia ter que fazer os múltiplos um por um de todos os números que a gente pegar. E nesse método da decomposição, processo da decomposição em fatores primos, a gente já resolve, ó, com mais facilidade, com mais agilidade. Então, essa é a forma de se calcular o MMC entre dois ou mais números. Beleza, pessoal?